Gente, então vamos lá, Carol. Pode ler para nós, por favor, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Excelente. Combati o bom combate. Apóstolo Paulo falando isso no final dos seus dias. Combati o bom combate. Eu quero falar sobre combates nessa noite. Nada, não é aquele canal de luta, mas é sobre os combates das nossas vidas. A gente tem várias lutas, vários combates na nossa caminhada durante a nossa vida, mas eu separo aí em 3 grandes grupos: o combate físico, o combate emocional e o combate espiritual. O combate físico está atrelado diretamente à nossa sobrevivência, à nossa carne, ao nosso corpo. As facilidades, a modernidade do dia a dia acaba um pouco, não enganando a gente, mas não fazendo a gente perceber o quanto é importante a gente lutar pela nossa sobrevivência. Porque a gente tem acesso às coisas, às facilidades da vida. Imagine só, há milhares de anos atrás, os seres humanos, nós teríamos que acordar pela manhã e ou cultivar nosso alimento, as plantas, ou fazer algum tipo de comércio com aquilo que a gente cultivava, ou a gente ter algum rebanho, ou até mesmo a gente ir para o mato para caçar para comer. Né? Por isso que às vezes eu sou um cara que gosta de ver essas questões de dieta, de jejum, esse tipo de coisa. Eu vejo o pessoal que é favorável a jejum intermitente, a jejum, esse tipo de coisa, eles falam, gente, não é historicamente cabível essa história de comer de 3 em 3 horas. Porque o ser humano, há milhares de anos atrás, ele ficava dias sem comer. Então ele tinha energia para caçar, para correr, para se defender, para atacar o animal, e ele estava com o estômago vazio. Então, essa questão da gente ficar sem comer 3 horas e começar a passar mal, obviamente tem gente que tem uma doença, esse tipo de coisa, mas isso aí, meu amigo, ia acontecer igual o pessoal fala, ia ter a seleção natural. Essa galera ia a primeira a rodar. Não é normal isso. Nosso corpo foi desenvolvido para a gente ficar grandes períodos sem alimento. Então, beleza, nós não estamos morando em cavernas e ninguém vai acordar amanhã de manhã, e mesmo que a gente trabalhasse na zona rural, que eu acho que não é o caso de nenhum de vocês, a gente não vai ter que cultivar o nosso próprio alimento. Mas, de certa forma, todos nós ainda lutamos pela nossa sobrevivência. Alguém está pagando essa energia que você está usando. Alguém pagou pelo alimento que você comeu no dia de hoje. Alguém pagou pela vestimenta que você está usando. Ou você mesmo, ou alguém que é o seu tutor, alguém que está responsável pela sua vida. Então, alguém está se esforçando, alguém está combatendo para que você sobreviva, para que você tenha alimento, para que você tenha vestimento. Então, cabe a nós, alguns de vocês estão se preparando para a universidade, alguns de vocês já estão na universidade, alguns de vocês estão ainda no período ensino médio, ensino fundamental. Então, sim, quando você acorda de manhã e você vai estudar, parece que não, mas você agora é o caçador moderno. Quando você vai para a escola, você está indo para um combate moderno. A forma que você vai conduzir a sua vida, a sua área educacional, vai definir como você vai sobreviver neste mundo. Quais serão as facilidades ou não que você vai ter. E às vezes a gente começa a escola é chato pra caramba. É chato, gente, eu já fui. Mas nós temos que encarar isso como um combate, como uma sobrevivência física. A forma que você vai se alimentar, a forma que você vai comer durante o seu dia a dia, vai ser definida por isso, gente. Pela forma que você se comporta nesse mundo. Então, o fato da gente aprender, o fato da gente estudar, trabalhar, isso faz parte do nosso combate físico, a gente faz isso pela nossa sobrevivência. A forma que nós nos alimentamos, a forma que nós nos exercitamos, isso vai moldando a forma que nós vamos sobreviver. Vocês lembram da pandemia? Vocês estavam vivos nessa época? Tava, né? Eu achei interessante que nós que somos mais jovens, a gente não foi tanto atacado pelo Covid, mas o grupo de risco eram os idosos. E eu achava muito interessante que muito idoso que está vivo hoje, ele durante a pandemia, ele ficou 2 anos numa chácara, ficou recluso de todo mundo. Eu via alguns artistas, alguns empresários, que lá o cara tinha uma condição financeira que fez ele sobreviver a uma pandemia. Porque ele simplesmente foi para a chácara dele e ficou 2 anos lá, sendo alimentado, recluso da natureza. Ou seja, olha só, a condição financeira dele literalmente salvou a vida dele. Então nós temos esse combate. O nosso trabalho, os nossos estudos, os nossos esforços físicos estão atrelados a esse combate pela nossa sobrevivência. Eu acabei de dizer para vocês aqui
que eu contando esse relato que eu nunca tinha feito lição de casa depois que eu fui para o ensino médio praticamente, mas eu disse, graças a Deus as minhas notas não eram ruins. Confesso que na faculdade eu deveria ter me empenhado um pouco mais, consegui me formar, mas ainda era aquele negócio assim, eu estudava para passar, sabe? E isso está diretamente ligado às nossas facilidades, aos nossos estudos, como a gente vai se tornar mais para frente. Desse combate, gente, o combate pela nossa sobrevivência, você precisa fazer um acordo com você mesmo, que a partir de hoje você precisa se esforçar mais. Não estou dizendo para você que você precisa ser o melhor aluno da sua sala, ou o melhor aluno da sua escola. Se você lutar por isso, parabéns, faça isso. Mas você não pode ser o pior, cara. Você não pode levar de qualquer jeito, porque essa é a sua caça moderna. Essa é a sua sobrevivência nos dias de hoje, de 2025. O segundo combate que a gente tem é um combate emocional, é um combate interior. Você pode ler para nós, João, Provérbios 4, versículo 23? Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. Rapaz, eu acho que eu peguei o versículo errado. É o capítulo 4, versículo 23? Eu li o 5, peraí. Ah, Acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende a sua vida. olha lá, beleza. Salomão está falando, então, dessa área emocional, do nosso coração, do nosso interior. Esse é um combate também que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Como é que tá as suas emoções? Como é que está a sua alma? Como é que está o seu coração? Tem alegria? Tá com esperança? Tá com entusiasmo? Você tem que observar isso. Esse é um combate. Puxa, mas eu tô com desânimo, tô com uma tristeza. Tá. Às vezes os fatores externos nos alcançam e mexem nas nossas emoções. Mas, cara, você é o dono do seu coração e você blinda ele das coisas. Como é que estão os seus planejamentos, os seus sonhos? Você está com meta ou você está depressivo? Você não quer sair da cama? Você quer, eu quero que o mundo acabe em barranco para eu morrer encostado. Como é que é? Como é que você blinda de pessoas que estão à sua volta, pessoas que querem o seu mal, pessoas que estão te prejudicando, pessoas que traz você para baixo? Tem gente que é ruim, tem gente que deixa a gente triste. Você está blindando o seu coração? Esse é um combate. Ninguém vai fazer isso por você. Você tem que tomar posicionamento na sua vida. Você é o dono do seu coração. Você que é o guardador do seu coração. Você que é o guardador das suas emoções. Esse autoconhecimento emocional é extremamente importante. E a gente precisa desenvolver ele o quão breve possível. Na adolescência, na juventude, você já tem que entender de guardar suas emoções, de se livrar de pensamentos destrutivos, pensamentos pessimistas, de tristezas no seu coração e saber lidar com isso. Um coração alegre melhora muito a vida de alguém. Um coração alegre é necessário para a vida. Tem músicas que você escuta que a frequência da música te faz ficar triste. A letra da música te faz lembrar de coisas ruins e você fica triste. Tem gente que gosta disso. Não, cara. Blinda o seu coração. Blinda a sua alma. Blinda as suas emoções. Como é que está o seu coração? Esse é um combate diário que você tem que buscar. E o terceiro combate é o combate espiritual. Que aí, Lucas, lê para nós aí Efésios 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É um combate espiritual. O apóstolo Paulo disse em Efésios 6,12, que o Lucas acabou de ler para nós. A nossa luta não é contra carne e contra sangue, não é contra pessoas. Nossa luta é contra espíritos malignos, contra demônios. Existe, gente. Demônio existe. Ontem eu dei muita risada com o Mimi, que ele estava assistindo lá. O Mimi é o Miguel, né? Filho do Mateus. Ele estava assistindo um desenho lá que ele ficou impactado com o desenho. Era um desenho bíblico, que no meio do desenho lá é a batalha do Armagedon. No desenho eles fizeram o demônio mesmo, assim. E acho que foi a primeira vez que ele viu. Aí ele estava assim: vó, o Jesus matou o tapeta. Pegou o tapeta e socou o tapeta. Eu falei: o que é tapeta, gente? E realmente, a gente tem que entender que nós estamos numa guerra espiritual. E agora, olha só que interessante. Eu digo para você que esse é o bom combate que o apóstolo Paulo está falando.
Combati o bom combate. Eu não estou dizendo que combater para ter sobrevivência não é importante. Lógico que é, sobreviver é extremamente importante. Eu não estou dizendo que as nossas emoções não sejam importantes. Pelo amor de Deus, o João acabou de ler que guarde seu coração, porque dela são as fontes da vida. Mas o bom combate que nós devemos lutar é esse combate contra as forças espirituais. Que muitas vezes a gente acha que combater espiritualmente é contra a nossa carne, é ter a nossa renúncia, é fugir do pecado. E não sei se vocês assistiram, vocês estavam na quinta-feira passada, eu tive a oportunidade de pregar sobre isso, e eu disse, gente, a renúncia faz parte da nossa vida cristã, e é uma parte importante. Só que a vida cristã não é apenas renunciar às coisas, é viver as outras coisas. Não é apenas você ficar lutando contra o pecado, tá? Você vai ter que lutar contra o pecado, mas isso não é o fim do evangelho. O evangelho é você viver a vontade de Deus. Combater o bom combate é você, então, viver os sonhos de Deus para a sua vida. É você estar disposto a combater as lutas de Deus para essa geração. E muitas delas serão combatidas espiritualmente. Não vai ser pela força do seu braço, não vai ser pela força das suas emoções, mas vai ser pela força da sua oração. Vai ser travada e vencida em nome de Jesus por meio da sua vida espiritual. Por isso que oração, por isso que conhecimento é muito importante. Por quê? Porque eles dão armamento para nós lutarmos essa luta espiritual, que é a mais importante de todas. O apóstolo Paulo, no versículo, então, que a Carol leu, 2 Timóteo 4, 7, ele fala que ele combateu o bom combate. Eu pergunto para você nessa noite, você tem combatido esse combate espiritual? Você tem lutado as lutas do reino de Deus? Você tem trabalhado à frente da expansão do reino? Jesus disse para Pedro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é o inferno que está atacando a igreja, é a igreja que tem que atacar o inferno. Você tem avançado, falado de Jesus para outras pessoas? Falado da libertação que há no nome de Jesus, expulsando demônios, libertando, curando, trazendo salvação. É engraçado isso, né, gente? É para isso que o Senhor te chamou. Para você ir, avançar contra os dominadores do ar, os dominadores desse século, os demônios que atuam na sua escola, os demônios que atuam nas famílias, os demônios que atuam com seus amigos, os demônios que atuam na nossa cidade. Nós temos que nos levantar como combatentes e o que o reino de Deus avance. Por isso que oração e conhecimento bíblico é muito importante. Só que nós teremos a moral de dizer no final dos nossos dias que nós combatemos esse bom combate, que nós tínhamos ciência dele, que nós terminamos a corrida e guardamos a fé? Eu pedi para que vocês assistissem aquele clipe, porque até a Carol já matou a charada. Quando eu tinha a idade de alguns de vocês aí, 12, 13 anos, o meu hobby era ir para a escola e à tarde eu ficar escutando música. Eu gostava muito de escutar música. Naquela época, a gente não tinha Spotify, o YouTube já existia, mas não era o YouTube que a gente conhece hoje. Então, a gente, para escutar música, a gente baixava, ou a gente tinha que ter físico mesmo, CD, esse tipo de coisa. Mas eu já estava mais moderno, já baixava as músicas, e tinha um software lá, que era meio que até pirata, e eu ficava baixando as músicas. E a minha alegria era encontrar artistas e descobrir músicas evangélicas, gospels, né, pelo mundo inteiro, de vários tipos de ritmo. Então, aquilo foi até bom para minha formação musical. E aí, eu lembro que eu encontrei essa banda, P.O.D., e acho que até hoje a música mais famosa deles é essa daí que eu coloquei no grupo. Goodbye for Now. E se você escutar lá, é uma música de rock. Eu gostava muito de ouvir essa música, principalmente no final, que na década de 90, anos 2000, as músicas, às vezes elas não terminavam. Eles só abaixavam o volume, que é o que acontece com essa música. E é legal que tá mó alto assim, a música pra cima, e ele só abaixa. Eu gostava de ouvir o final, que chegava uma cantora lá e dava um grito, e entrava uns violinos, eu achava bonito pra caramba. E aquela moça que dá os gritos é a Katy Perry. A Katy Perry, no começo dos anos 2000, acho que não sei se é começo dos anos 2000 ou ano 1900, não sei quanto que eles gravaram essa música. Eu sei, gente, que a Katy Perry cantava junto com os caras. Era tipo back vocal de uma banda gospel cristã. E depois ela se tornou uma cantora pop de nível mundial. Então, acho que todo mundo sabe quem é Katy Perry. Quem não sabe, com certeza já ouviu uma música dela, até mesmo sem querer. Tão famosa que ela se tornou. Ou seja, tem pessoas... Por que eu estou falando isso? Porque vai ter pessoas que todo mundo está combatendo, todo mundo está vivendo uma vida de combate.
seja físico, seja pela sobrevivência, seja emocional, mas nem todos estão lutando o bom combate. Alguns deles estão lutando com o bom combate, né? O combate espiritual das forças das trevas. Então, ou seja, tinha uma moça que ela estava vivendo numa comunidade cristã, estava se envolvendo artisticamente para músicas edificantes, músicas cristãs, mas em algum momento da vida dela ela quis trocar. Ela quis combater outros combates. Talvez os contratos das gravadoras pop eram maiores. Talvez ela viu que ela faria mais fama, que ela teria mais dinheiro e que a sobrevivência dela estaria melhor pautada se ela estivesse cantando as músicas que ela canta na música pop. Que é inclusive Como Vou Beijar Uma Garota, Como Não Sei O Que Tem, é só música nada a ver. A pergunta que eu te faço nessa noite é: você vai combater o bom combate e você vai estar lutando nesse bom combate até quando? Você vai chegar no final dos seus dias e falar assim: eu guardei a fé? Vamos esperar que todos nós vamos morrer de velhice. Nós vamos chegar então nos nossos 70, 80, 90 anos e nós vamos falar assim: guardei a fé. Eu sobrevivi, eu guardei o meu coração, eu guardei a minha vida de emoções ruins, eu trabalhei, eu me esforcei, eu consegui ter uma boa vida, eu consegui dar uma boa vida para minha casa, para os meus filhos, para minha família, mas eu lutei o bom combate. Eu fui um bom soldado nas mãos do Senhor. Através da minha vida, o reino se expandiu. Por meio da minha vida, pessoas foram libertas, pessoas foram curadas, pessoas foram transformadas, não pela minha força, mas pelo agir do Espírito Santo em mim. Lute o bom combate. Não perca o foco. Mateus 6,33. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas e os demais combates, que Deus sabe que você precisa delas, vos serão acrescentados.